trago para vocês uma reflexão e peço que abram no Salmo de número 42 e peço que fiquem com esta poesia aberta, que será a referência para a explanação ou para a exposição, para a reflexão que faremos nessa noite. Mas mantenha aberto, porque na verdade nós vamos conversar um pouquinho, ou eu vou dar algumas notas para vocês, antes propriamente da gente olhar para o texto, estudar alguma coisa especificamente do poema. Certamente vocês já foram orientados, se lembram, de alguma forma já estudaram a questão das poesias no contexto do saltério. E eu imagino que todos vocês têm consciência de que quando a gente fala o livro dos Salmos, na verdade estamos falando de 5 livros que organizaram uma série de poemas e que esses 5 livros foram reunidos num único livro. Então, quando a gente diz o livro dos Salmos, na verdade estamos dizendo uma coleção de 5 livros, e cada uma dessas coleções, na verdade, é uma junção de vários poemas. E esses livros estão normalmente marcados aí na sua Bíblia. Se você olhar na introdução do saltério, ou se você for folheando a sua Bíblia, certamente você vai identificar essas divisões. E o Salmo 42 é um desses marcos, que é quando se inicia uma nova coleção, organização de poemas que falam sobre Deus. Então, só para que você tenha um registro e consiga compreender bem o que eu quero demonstrar, o primeiro livro termina no capítulo, ou no Salmo 41, melhor dizendo, versículo 13. E ali a gente encontra uma conclusão muito objetiva quando o escritor ou o organizador colocou assim: bendito seja o Senhor Deus de Israel de século em século, amém e amém. E ali encerra a primeira coleção e se inicia a segunda. A segunda termina nos 72 versículos 19 e 20, quando o poeta ou organizador registrou assim: e bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e encha-se toda a terra da sua glória, amém e amém. E aqui acabam as orações de Davi, filho de Jessé. No 89, 52, temos uma outra finalização que diz: bendito seja o Senhor para sempre, amém e amém. No 106, versículo 48, bendito seja o Senhor Deus de Israel de eternidade em eternidade, e a todo o povo diga amém, louvai ao Senhor. E naturalmente o último termina no Salmo 150. Então nós temos uma série de coleções de poemas que foram organizados para ensinar, para instruir, para servir como orientação da adoração que aquele povo deveria prestar ao Deus Altíssimo. E o salmo que eu pedi para que vocês abrissem agora corresponde então ao primeiro livro, ao primeiro poema do segundo livro, melhor dizendo. Então você precisa entender onde ele está encaixado dentro do contexto do saltério. E há um outro detalhe aqui que eu gostaria de destacar antes de lermos o poema. O Salmo 42, na verdade, é só uma parte de um poema. Então você precisa ler o 42 e o 43 conjuntamente, ok? Isso é muito comum no saltério. Por exemplo, o Salmo 1 e 2, na verdade, compõem um único poema. O 3 e o 4 compõem um único poema. E neste caso também o 42 e o 43 não são 2 poemas distintos, mas apenas um poema, que por alguma razão na tradição foi separado, mas na verdade é o mesmo autor, é o mesmo segmento, é a mesma ideia. Então nós vamos olhar para o Salmo 42, mas entendam, estamos falando do 42 e do 43, ok? Acompanhe a leitura, embora talvez um pouco extensa, mas eu acredito que ela é importante para que a gente consiga captar bem o pensamento do poeta e aquilo que ele quer expor ao nosso coração. Eu vou ler, provavelmente numa versão bem diferente da que você tem aí em mãos,
Então, se você preferir ouvir, tudo bem. Se você preferir acompanhar com a sua versão, observe se há muita divergência em termos de escolhas de palavras, porque, principalmente nas poesias, é muito difícil traduzir e, às vezes, tradutores escolhem termos um pouco diferentes dentro desses processos de tradução, mas a essência e aquilo que é mais fundamental dentro da compreensão, eu acredito que estão preservados nas múltiplas versões que a gente tem em português. Mas acompanhe a leitura. Diz assim: ao mestre de música para a instrução dos filhos de Corá. Como corça brama pelos riachos de águas, a minha alma brama por ti, Altíssimo. Meu interior tem sede do Altíssimo, de Deus. Quando devo ir e aparecer diante do Altíssimo? Tem sido as minhas lágrimas o meu alimento dia e noite, para dizer para mim continuamente: onde está o teu Altíssimo? Isso me lembro e desejo em minha alma, quando costumava ir com a multidão, nós indo para a casa do Altíssimo, com a voz de prazer e elogio com o som dos peregrinos. Porque está abatida minha alma e inquieta em mim, espera no Altíssimo, pois ainda o louvarei por socorro diante dele. Meu Altíssimo, em minha alma está abatida. Eu me lembro de ti na terra do Jordão e do Hermon, colinas de Mizar. Proclamo profundo, até profundo, no barulho de tuas cachoeiras. Todas as tuas vagas e ondas sobre mim se vão. Do dia o comando do Senhor é para a bondade, e à noite o som da minha oração para o Deus da minha vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Porque ando pesaroso por causa da opressão do adversário. Com rompimento em meus ossos me afrontam os meus adversários para dizer para mim continuamente: onde está o teu Altíssimo? Porque está abatida minha alma, inquieta em mim. Espera no Altíssimo, pois ainda o louvarei por socorro diante dele, meu Altíssimo. Julga-me, Altíssimo, e pleiteia a minha causa contra a nação ímpia. Sem piedade do homem fraudulento e injusto, entregue-me. Pois tu és o Altíssimo da minha fortaleza, por que me rejeitas? Porque ando pesaroso por causa da opressão do adversário. Envia a luz e a tua verdade para que me guiem, e me levem para o teu santo monte e para o teu tabernáculo. Então irei ao altar do Altíssimo, a Deus, que exerce a minha alegria, que excede a minha alegria, e com harpa te louvarei, Altíssimo, meu Altíssimo. Porque está abatida minha alma e inquieta em mim, espera no Altíssimo, pois ainda o louvarei por socorro diante dele, e meu Altíssimo. Vamos orar? Pai glorioso, quero muito agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos tem dado de olhar para a Tua Palavra e buscar compreensão nela, para que por meio da exposição deste poema possamos encontrar vida e entendimento acerca da Tua lei. Ajude este povo que tem sido pastoreado e guiado de maneira muito sadia pelo pastor Glauber, a neste domingo em que se encontram para prestar esse culto, a crescer um pouco mais na graça e no conhecimento do Senhor, para servir melhor a Ti e para conduzir suas vidas em retidão e gratidão ao Senhor. E eu oro, Pai, para que o Senhor me auxilie na organização das ideias, na exposição do poema, para que nada venha de mim ou de qualquer aspecto humanista, mas que venha do Senhor e nos atinja frontalmente, de modo que a gente perceba toda a nossa fragilidade e encontremos no Senhor o refúgio que precisamos. Assim, ó Deus, nós o louvamos e em gratidão te bendizemos. Amém e amém. Quero deixar aqui o que eu estou colocando como uma espécie de mensagem central ou uma orientação básica a respeito do poema. É uma frase, na verdade praticamente um parágrafo bem extenso, mas eu quero que os irmãos ouçam, depois eu vou resumir em apenas 2 cláusulas pequenas, que estas eu quero que você tente memorizar. Poderia resumir o poema da seguinte maneira: quando a esperança para a vida está no Altíssimo, o culto se torna a maior expressão de alegria de um homem e todas as demais coisas são sobrepujadas.
não havendo espaço para a inquietação. Mas quando a esperança para a vida está no próprio homem, a alma só encontra inquietação e um Deus distante. Quero explicar que esta mensagem, ela se resume com o seguinte pensamento: toda a nossa vida, toda a nossa existência, toda a nossa motivação, toda a nossa movimentação, ela precisa ser carregada de esperança naquele que é Senhor sobre todas as coisas. Então, quando questionado sobre qual o sentido da nossa vida, nenhuma resposta é mais assertiva do que aquela que coloca Deus acima de tudo e qualquer coisa e projeta a própria vida neste Senhor tão grandioso. E por esta razão, seguindo o próprio princípio que Deus aplicou, o culto é uma forma de expressão e de reconhecimento desta graça bondosa de Deus. Que posso dizer, e acredito piamente, que os irmãos tanto lamentaram quando nos privaram desse tão belo direito. Tivemos que ficar em nossas casas, sem poder ter esse encontro afetivo, esse relacionamento profundo com os irmãos, e expressar por meio das músicas que cantamos coletivamente, ou das reflexões bíblicas que expressamos ao Senhor, para poder simplesmente lamentar. Se Deus é a razão da nossa vida, e se Deus disse para nós que o culto é a expressão de adoração que devemos, como cumprimento da lei, prestar a Ele, então certamente, como comunidade, nós temos que reconhecer que uma forma de expressar a nossa esperança no Altíssimo está nesse encontro coletivo em que nós nos dedicamos ao Deus grandioso. E quando compreendemos que a esperança para a vida está no Altíssimo, ou quando respondemos corretamente às questões que envolvem o nosso ser, e encontramos Deus como a razão maior da nossa vida, todas as outras coisas são sobrepujadas. Nada sobrepõe a isso. Deus se torna aquele, na posição natural que Ele leva, mais importante nas nossas percepções e em nossas reflexões. E neste sentido, não haveria razão para outras inquietações, medos ou qualquer adversidade. Mas há uma questão que este poema nos leva a pensar, que é o homem pensando em si mesmo ou concentrado em si mesmo, trazendo para si toda a motivação e razão da própria existência. E o poeta vai nos ensinar que quando o homem faz isso, ele se volta para si e as suas motivações são o que o guiam. Então ele encontra inquietação, encontra tristeza, encontra adversidades. Eu resumo então esta breve orientação com a seguinte cláusula: quando a esperança para a vida está no Altíssimo, todas as demais coisas são sobrepujadas. Talvez uma forma de explicar melhor, são colocadas abaixo ou por baixo. Qualquer medo, qualquer angústia, qualquer temor se sucumbirá à ideia do Altíssimo como Senhor sobre as nossas vidas. Quero pensar com vocês algumas questões que envolvem este poema e que eu acredito que são extremamente importantes. Mas eu já quero pedir perdão para os irmãos ao fato de que eu não vou conseguir falar tudo. Quando expus este poema na igreja que pastoreio, foram 3 domingos inteiros, com exposições de pelo menos 1 hora, para poder conseguir, pelo menos, comunicar aqueles pontos mais centrais. E certamente não vou conseguir atingir esse objetivo com vocês. Então eu quero, com base em uma seleção que fiz de reflexões do poema, trazer algumas notas. E eu espero que elas sejam suficientes, pelo menos, para você ir para casa pensativo e, quem sabe, com alguma orientação para depois estudar ainda mais este poema. Algumas notas que eu quero destacar para vocês. A primeira delas diz respeito a como a gente deve ler este poema. Há 2 formas de ler e interpretar os poemas no que se refere às figuras utilizadas. Ou o poeta estava vivendo uma experiência e enxergando determinados aspectos na sua vida e, com isso, encontrando inspiração para o seu poema, ou ele simplesmente está imaginando um cenário e compondo o seu poema. O que eu quero dizer é que é difícil determinar, por exemplo, se este poeta estava lá junto às cachoeiras e observou uma corça caminhando em busca de água como um animal sedento, ou se ele está na sua casa, talvez no seu quarto, e somente no seu imaginário está construindo essa ideia. É difícil determinar isso.
Eu creio que não interfere na interpretação do texto, porque de uma ou de outra forma o poeta está experimentando aquilo, ou porque ele está parado em solitude e refletindo aquela situação, ou porque ele está vendo a natureza e, por experimentar a natureza, ele está identificando aspectos que o fazem entender Deus. Eu não sei ao certo. Parece-me que aqui não é uma questão imaginária, é muito mais realista, porque vários aspectos da poesia fazem sentido somente quando uma pessoa encontra respostas naquilo que ele está observando. Mas eu tenho que dizer que isso é uma conjectura pessoal. A arte é produzida por alguém que experimentou algo de extrema importância, mas seja no seu imaginário, ou seja no seu campo visual, o que precisamos compreender é que de fato ele nos leva a compreender melhor o Senhor. E talvez uma forma de pensar essa questão é justamente entendendo que os poemas são percepções poéticas que nos faz ter perspectivas acerca de Deus. E quem sabe também em nosso tempo possamos compor poemas assim, que nos ajudem a enxergar Deus, a entender o desejo pela vida, ou a encontrar em Deus a razão da própria vida, e por meio dessa busca, dessas cores, dessa arte poética, entender quão importante é o Senhor na vida de um indivíduo. Um outro destaque que dou a vocês é o que eu chamaria dentro da poesia de estribilho, e hoje é muito mais conhecido como refrão, até mesmo nos cânticos. Você tem estrofes, você tem uma ordem melódica, mas você tem o estribilho, você tem aquelas marcas, aquelas digitais que são cravadas com mais intensidade. E se você observou, nós repetimos por várias vezes um mesmo verso. É aquele que diz: porque está abatida minha alma e inquieta em mim? Espera no Altíssimo, pois ainda o louvarei por socorro diante dele e meu Altíssimo. O estribilho está nos demonstrando que a experiência do poeta era uma experiência amarga, em certo sentido. Ele estava passando por um momento de adversidade, um momento complexo, um momento de dor, um momento de lamento, um momento de reflexão por uma situação adversa em que ele estava inserido. E é tão interessante porque nenhum de nós escapa a essa realidade, né? Talvez seja tão fácil pregar sobre a adversidade, porque cada um de nós encontra isso em algum momento da vida. Mas o fato é que este estribilho não deve demonstrar para nós apenas uma ideia de sofrimento ou de um lamento, mas ele precisa demonstrar a esperança que o poeta tinha naquele que era maior do que ele. Porque essas perguntas não são murmúrios contra o Senhor, mas é o uso da retórica para demonstrar um lamento que ele está passando. E deixe-me dizer para você, quando ele diz: porque está abatida minha alma e inquieta em mim, ele está referindo-se a ele como alguém que está com um quadro de angústia, mas que não encontrou a resposta ou a razão para a sua angústia dentro do estribilho, mas que na poesia ficará claro. E aí ele usa uma expressão que dá sentido àquela mensagem inicial que eu expus, quando ele diz: espera no Altíssimo. Espera no Altíssimo, pois ainda o louvarei. Encontrarei socorro nele ou diante dele, aquele que é o Altíssimo. Naturalmente, é possível que na versão que você tem em mãos, tenha sido traduzido por Senhor ou Deus, aí no estribilho. Eu quero explicar por que a minha opção por Altíssimo. A palavra hebraica que aparece aqui é Elohim. E Elohim é muito curioso dentro da construção hebraica, porque significa aquele que está sobre. Talvez a palavra Senhor se aplique bastante nesse contexto, ou na nossa cultura. Por exemplo, aqueles que são mais antigos e respeitam uma certa ortodoxia antiga, tinham o hábito de, ao encontrar o pai ou o avô, dizer o quê? Senhor, né? Bênção, Senhor. Nenhum de nós, em qualquer destes momentos, utilizou a palavra Senhor como quem estivesse dizendo que o pai ou o avô é Deus, mas usamos Senhor para dizer que Ele tem autoridade sobre nós, ou que Ele está acima de nós, que Ele é Senhor sobre nós e nós estamos subordinados às orientações ou regra deles, correto? Ou mesmo quando você encontra alguém cujo respeito é tão intenso e você cumprimenta respeitosamente dizendo Senhor.
Você identifica alguém superior a você e por esta razão você se submete. Essa expressão no hebraico tem exatamente a mesma ideia. Há vários momentos em que personagens da Escritura usaram esse termo não para se referir a Deus, mas para se referir a alguém que está acima. Lembra-se da história de Sara, quando diz que ela se submeteu ao seu Senhor? A expressão que ocorre lá é Elohim. Naquela ocasião, Sara tinha Abraão como seu Senhor. Porém, aqui na poesia, nós estamos utilizando o termo como algo que excede a qualquer senhorio terreno. Por que a minha escolha por Altíssimo? Porque é a ideia de alguém que está sobre tudo e todos, é tão alto que ninguém pode sobrepor. O ponto mais alto em todas as esferas é onde Deus está, ou Ele próprio. Então ninguém pode sobrepor a Ele. Essa é a ideia de soberano. Alguém que está sobre. Não me lembro se já utilizei essa expressão, mas a ideia do sobretudo, aqui nós não usamos muitos sobretudos, né? Até porque nós somos de uma terra muito fria, embora há pouco tempo estávamos aí num período de frio. Mas você já pensou o que significa o sobretudo? Ele está sobre tudo. Mas se você colocar um sobretudo sobre o sobretudo, um deles deixa de ser sobretudo. E o que foi posto por cima se torna o sobretudo. Deus, ele é soberano e altíssimo, emprega essa ideia de que não há ninguém que possa estar sobre ele. Ele é o mais alto entre todos os altos. E aí o poeta diz: por que a minha alma está abatida? Por que inquieta em mim? Vai repetir isso pelo menos 4 vezes, ou 3 vezes, melhor dizendo. Mas ele encontra no Senhor a esperança, e ele diz: espera naquele que é mais alto, ou que está além de qualquer outra coisa, e nele eu louvarei, encontrarei socorro, porque ele é o Altíssimo. Vivemos um tempo tão tortuoso, tão difícil, em que várias questões são levantadas, mas eu queria trazer para você a mensagem de que há alguém ou um Senhor sobre tudo. E que não deveríamos alimentar qualquer esperança em qualquer homem desta terra, senão somente no Senhor. Embora reconheço que os homens precisam agir para melhorar a sociedade ou sua família, etc. e tal. Mas deveríamos esperar em Deus. O poeta está angustiado, e por isso ele utiliza esse estribilho. Mas há um outro estribilho não tão notado aqui, e eu queria destacar, pelo menos 2 na verdade, há outros, mas não dá tempo de falar de todos, mas que vale a pena a menção. O primeiro deles está nos versículos 4 e 11. Se você observar a segunda parte do versículo 4 e a segunda parte do versículo 11, você vai notar uma repetição de expressões. Então o versículo 4 diz assim: tem sido as minhas lágrimas o meu alimento dia e noite, para dizer para mim continuamente: onde está o teu Altíssimo? E o versículo 11: corrompimento em meus ossos me afronta os meus adversários, para dizer para mim continuamente: onde está o teu Altíssimo? Quero explicar esses 2 versos para que você entenda a relação da angústia do poeta com o clamor que ele faz. No versículo 4, ele usa a figura das lágrimas como representação do seu choro. Alguém que está chorando muito, alguém que está angustiado. E ele diz assim: as minhas lágrimas servem como alimento dia e noite. Significa que o choro ou o lamento, a angústia dele tem percorrido dia e noite. Só que a segunda linha do verso precisa ser compreendida à luz da primeira. Eu não sei como está na versão que você tem em mãos, mas quando ele diz que algo está dizendo para ele continuamente, dentro da métrica, da retórica, da maneira correta de ler o poema, ele está se referindo justamente às lágrimas. O que o poeta está dizendo é que as lágrimas
que para ele são alimento dia e noite, dizem para ele continuamente: onde está o Altíssimo? E aí faz sentido a experiência do poeta, porque alguém que está chorando angustiosamente é alguém que não colocou de fato sua esperança em Deus e não encontrou satisfação. E aquele choro contínuo, que para ele era a única fonte de alimento, isso é simplesmente um uso metafórico, uma expressão figurativa, para dizer que ele não estava se alimentando, mas estava chorando. As lágrimas dele serviam para ele como um questionamento. E as lágrimas diziam para ele: onde está o teu Deus? Pessoas em estado de extrema angústia ou qualquer outra adversidade que não estão compreendendo corretamente a lei de Deus, são pessoas que não compreenderam com toda clareza quem é o Altíssimo. O poeta, na sua própria experiência, está reconhecendo que as suas lágrimas não são a resposta para a resolução das suas angústias. Porque suas lágrimas só fazem para ele questionamentos, só trazem para ele questionamentos acerca da presença do Altíssimo. Quantas vezes você já observou ou ouviu de alguém dizer exatamente isso? Eu não sinto que Deus está perto de mim. Ou estou angustiado porque Deus se afastou de mim. O poeta teve o mesmo sentimento. E as lágrimas ficam questionando ele: onde está o teu Deus? É claro que dentro do poema eu já preciso adiantar para vocês, já que a gente não vai ter tempo de estudar todo ele, que o poeta está escrevendo isso porque ele já achou a resposta. E ele descobriu onde ele poderia encontrar esperança. Mas observe o versículo 11. Ele muda as figuras, mas ele traz o mesmo entendimento. Com rompimento em meus ossos me afrontam os meus adversários. Não sei também como está na sua versão, mas a ideia hebraica são de ossos que estão se deslocando. É como se ele tivesse nas juntas dele um deslocamento de ossos que impedisse que ele tivesse movimentações corretas. Tamanha a sua angústia. Ele sentia literalmente os ossos doer. E vejam o que ele diz na segunda linha. O que esses ossos que provocavam dor dizia para ele então? Onde está o teu Altíssimo? Percebem a angústia do poeta? Ele vive uma situação de adversidade, um lamento pessoal, porque com base nesses versos e na sua composição, ele não entendeu até aquele momento o que significava ter esperança no Altíssimo. E por isso a angústia dele, de certa forma, sobrepunha sua convicção. Por isso, ele precisou movimentar e colocar Deus acima e sobrepujar todas as coisas para encontrar a satisfação que ele desejava ou que ele buscava. Um outro destaque que eu dou, e é muito interessante isso aqui dentro da métrica do poema, é que o poeta ele usou a figura da água como metaforismo para duas indagações da sua própria alma. E é tão curioso perceber isso. Observe, na primeira parte, a água é representação de vida, que é a ideia de a vida sendo representada por um animal que está vivendo em uma paisagem árida. Os versículos 2 e 3 dizem: como corça brama pelos riachos de águas, minha alma brame por ti, Altíssimo. Meu interior tem sede do Altíssimo de Deus. Quando devo ir e aparecer diante do Altíssimo? Deixe-me explicar algumas coisas aqui antes de eu demonstrar para vocês esse metaforismo como um todo. Aliás, esse é um verso muito conhecido, né? Muitas canções do nosso tempo utilizam essa expressão. Mas é interessante observar, e repito, pessoalmente eu acredito que o poeta estava em algum lugar árido e ele viu este animal e este animal inspirou a sua composição. Provavelmente, e naquelas regiões,
né, no Antigo Oriente, era muito comum terras áridas em períodos específicos do ano em que você não tinha lugares para beber água, especialmente os animais. E ele está ali, de repente, ele observa um animal. Corça é uma palavra grega, na verdade, tá? Só para você entender, era um animal quadrúpede, de 4 patas, e possivelmente o mais próximo que a gente tem dentro da nossa cultura é o próprio veado, ou cervo. Né? E esse animal está ali na paisagem árida, sedento, buscando água, porque se ele não beber água, ele vai morrer. Então imagine alguém com muita sede, ou um animal com muita sede, desesperadamente em busca de água. Na mente do poeta o animal tem sede, ele precisa de água, e água representa vida. E por isso ele está desesperadamente atrás de água. Agora ele compõe a ideia do animal, a sua própria realidade, e diz assim: minha alma também brama por ti, Altíssimo. Há uma outra forma de ler esta linha do verso, quero colocar aqui apenas como reflexão, mas ao invés de você ler o texto como se ele estivesse bramando por Deus, você deveria ler o texto como alguém que gostaria de ter o mesmo desejo da corça em relação à água. Então a ideia é que ele está ali e ele observa um animal desesperado por água. E aí ele olha para ele e diz assim: por que eu não tenho o mesmo desejo por Deus? Esse animal que tanto labuta e tanto se dedica em busca de água, se não vai morrer, por que eu não faço o mesmo em relação ao mesmo Deus? E talvez o verbo, neste caso específico, segundo essa possibilidade de leitura, devesse ser lido como: minha alma brame por ti, Altíssimo. Como alguém que diz assim: puxa, Senhor, eu quero ter o mesmo desejo por ti, quando eu observo a corça em relação à água. É como alguém que está percebendo a vida, julgando a vida, e percebendo que ele próprio não encontrou ainda as respostas que buscava, porque não entendeu o Senhor como aquele que é maior. Entende por que quando ele diz assim: por que está abatida a minha alma? Por que se angustia dentro de mim? Porque ele não entendeu em quem ele deveria esperançar naquele verso. E aí ele, ao observar a corça, ele diz assim: eu gostaria de ter o mesmo desejo por Deus. Gostaria de ter essa sede, de ser sedento. Alguém aqui é de região árida ou sertão? Eu sou do sertão. Tem mais alguém? Não? Então talvez você nunca tenha experimentado, né? Estar de fato sedento por água, mas é angustiante, irmãos. Eu sou baiano e muito cedo aprendi a ir para a roça, como dizíamos, ajudar os nossos pais e avós no plantio e colheita. E nós levávamos pequenos galões de água que durava no máximo meio-dia. E o restante do dia nós tínhamos que ficar com sede até conseguir retornar para casa. É terrível. É angustiante. O poeta não entende porque ele não tem essa sede, se essa leitura é a mais adequada. Mas aí no versículo 3, como quem encontra a resposta, ele está dizendo: olha, então o meu interior, que tenha sede do Altíssimo, sede do Deus vivo. E aí ele fala: quando devo ir e aparecer diante do Altíssimo? Naquele contexto era a figura de peregrinação em direção ao templo, onde ele prestaria junto com os outros irmãos culto ao Senhor. E que eu pessoalmente acredito que é o que estamos fazendo aqui agora. Por isso, de forma alguma deveríamos nos contentar com qualquer afastamento desse processo. Eu sei que muita gente gostou, né? Eu sei que muita gente preferiu o sofá e a televisão. Mas eu sei que muita gente não. E eu sou um deles. Tomamos os cuidados, respeitamos os protocolos, aceitamos as recomendações, somos cautelosos e temos que ser. Mas temos que desejar isso aqui, irmãos. Não podemos perder de vista o quão importante era estar juntos para celebrar o nosso Deus.
Percebem porque eu disse lá que o culto é uma das expressões de adoração ao Senhor? Porque o poeta entende. Se eu ficar aqui solitariamente, dentro do meu quarto, chorando e sentindo as dores dos meus ossos, e não for até Deus, eu não encontrarei a esperança que eu estou buscando. Porque a comunidade é esse aconchego de esperança e é a maior expressão de amor mútuo dentro do espectro humano que Deus nos deixou. Mas eu queria contrapor ou demonstrar para vocês como é interessante a poesia. Notem, versículos 2 e 3, então, água é representação de vida, perceberam? Um animal sedento que quer água, alguém que não vê essa sede, mas deseja ter. Agora veja o que ele diz no versículo 8. Provavelmente na sua versão está assim: um abismo leva a outro abismo. Mas eu traduzi como: proclamo profundo até profundo no barulho de tuas cachoeiras, todas as tuas vagas e ondas sobre mim se vão. Olha que interessante, a água de novo é utilizado como figura metafórica do poema, mas agora a água representa morte. Nos primeiros versos tem um animal sedento por água, sem água ele vai morrer. Mas no versículo 8 há muita água e essa água pode consumir, pode matar. Há até um aspecto tão gostoso aqui que infelizmente não enxergamos em português, mas eu vou tentar ajudar vocês a entender essa tradução que você tem: um abismo leva a outro abismo. Eu traduzi por proclamo profundo até profundo no barulho, e eu quero explicar para você por que essa opção. Eu não sou um bom sonoplasta, mas no hebraico o poeta utilizou um jogo de palavras em que não só as palavras, mas os sons que elas emitiam davam sentido. Então é algo como se fosse tum, tum, cul. Alguém já esteve, por exemplo, próximo a cachoeiras subterrâneas? Aquele barulho da água caindo, cul, ou tchu. Já ouviram esse barulho? Fui um péssimo sonoplasta, né? Mas a ideia no hebraico são de dois sons, como batida, que representa a água correndo por algum lugar. Ele está agora não só observando um animal sedento de águas, mas observando um lugar onde tem muitas águas, mas que essas águas podem consumi-lo. É a ideia do mar ou do litoral. Nós gostamos de ir para a praia e desfrutar da natureza, mas quando a gente pega um mar em ressaca, com ondas bastante elevadas, a gente não entra porque a gente tem medo. A água que eu aprecio e busco, outrora é a água que eu temo e recuo. Tão interessante. O que o poeta está dizendo é que ele está ouvindo o som de uma água profunda, cujo barulho, como de uma cachoeira, provoca certa tensão nele, porque ele não tem forças diante desta água. Há até na segunda linha uma dificuldade de tradução, mas eu acho que a gente pode explicar isso facilmente, quando ele diz assim: todas as tuas vagas e ondas sobre mim se vão. Não sei como está na versão que você tem em mãos, mas vagas e ondas são só palavras sinônimas, ok? Vagas, ondas, ondas, vagas. Não sei se na Inódia Batista tem um hino, na Cristã Evangélica tem, cuja letra é assim: se da vida vagas procelosas são. Conhecem? A pergunta é se a gente entendeu, né? Tem outro que diz genoflexório adorar. Eu sei o que é? Mas se da vida vagas, esse vagas aqui é uma representação de ondas. Como se dissesse assim: se na vida ondas vêm e batem em nós. Olha o que o poeta diz: nessas ondas ou nessas vagas, elas vêm sobre mim. Se tiver algum surfista aqui, é o que popularmente eles chamam de tomar um caldo. Sabe quando a onda vem, pega você e você se torna passageiro dentro dela? Essa é a imagem que ele está empregando. Que força eu tenho diante desta água tão poderosa?
Agora, olha como isso é precioso. Se no início do verso a água representa a vida para alguém sedento, no versículo 8 ela representa a morte na sua abundância. É como se o poeta dissesse assim: olha, eu estou aqui angustiado e aqui não encontrarei resposta para a minha angústia, preciso ir até a água, nesse caso Deus. Mas ao mesmo tempo ele reconhece que ele não pode ir até Deus de qualquer forma, porque se ele for de qualquer forma, Deus se torna ondas grandiosas para consumi-lo. E ele vive uma tensão entre o desejo de estar com Deus, mas saber que ele não pode estar diante de Deus de qualquer forma, mas ele precisa se purificar para poder adorar. Isso é precioso demais. Porque Deus é como a água da vida para saciar a nossa sede, mas é também como ondas grandiosas para nos consumir, se não vivermos segundo a lei dele. Então devemos intensamente buscar a presença de Deus, mas não podemos buscar a presença de Deus de qualquer jeito. Como é precioso olhar para o poema desta forma. Há elementos curiosos, elementos graciosos, elementos profundos que nos fazem pensar quão importante é vivermos e termos Deus como absoluta esperança da nossa vida, e tendo todas as demais coisas como menores ou sobrepujadas. O que eu quero pensar com vocês é que nós devemos, dentro dos processos que nos angustiam, parar de confiar em nós mesmos e passarmos a confiar em Deus. Mas ao mesmo tempo, devemos entender que não somos nós que estabelecemos as regras, mas Deus, portanto, temos que nos submeter a elas. Prestar culto a Deus, ao meu ver, é um desses elementos. E eu gostaria tanto de poder discursar mais sobre isso. Mas o poeta, ele traz algumas menções, do qual eu quero simplesmente significar. Por exemplo, versículo... Na verdade, é o versículo 3 do 43, né? Quando ele diz: envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem, e me leve para o teu santo monte e para o teu tabernáculo. Olha a esperança dele onde está, junto com o povo de Deus. No 42, versículo 5, ele diz: isso me lembro e desejo em minha alma, quando costumava ir com a multidão. Ele está lembrando, por exemplo, do Pêssach, que era aquela celebração que todos iam em direção a Jerusalém para celebrar comunitariamente, e ele agora não está indo, mas ele sente que este é o caminho adequado para que a sua angústia se vá. Ele diz: nós indo para a casa do Altíssimo, com a voz de prazer, com voz de elogio e com o som dos peregrinos. Eu quero, para não alongar demais, concluir com esta expressão. E o desejo e a compreensão que o poeta teve de que o povo de Deus é a melhor representação de lugar para se estar quando estamos angustiados. Afastar-se do povo de Deus não é uma alternativa salutar. Se esconder da comunidade do povo, daquilo que compreendo da poesia, não deveria ser para nós uma alternativa. Mas há muita gente assim no nosso tempo. Certamente você conhece alguém que não quer viver comunitariamente, não quer viver como igreja, mas quer solitariamente construir alguma coisa em casa. Isso não se encaixa com a narrativa da Escritura. E o poeta, enquanto estava dentro do seu quarto, angustiado, ele disse que só tinha lágrimas e dor de ossos. E as duas coisas comunicavam para ele só uma coisa: onde está o teu Deus? Mas quando ele entendeu, ele sabia que ele tinha que estar com o povo, porque só lá ele encontraria essa comunicação do Evangelho, esse relacionamento profundo, e era onde ele encontraria satisfação e alegria. Seja nesse prédio ou em qualquer outro, quero deixar claro que eu não carrego a crença que o patrimônio representa
a presença de Deus, mas o lugar onde o povo se reúne, seja ele onde for. Mas de qualquer modo deveríamos ter alegria. Alegria. Desafio você, por exemplo, a ler em casa o Salmo 137. Lá nós temos um outro poema, e a ocasião lá é de um poeta que está no cativeiro babilônio. E lá no cativeiro babilônio ele não pode tocar harpas e instrumentos de louvor ao Senhor, e ele lamenta, porque ele quer voltar para Sião, ele quer voltar para Jerusalém, ele quer voltar para o lugar que o povo está, ou que deveria estar para prestar culto a Deus. No caso de vocês, meus queridos irmãos, é aqui. É aqui. E eu fico muito feliz de ver todos vocês, muito mesmo. Há muita coisa para conversar sobre esse poema, irmãos, muita coisa. Eu sei que é difícil até considerar o que seria mais relevante dentro do contexto em que vocês estão inseridos. Mas eu acredito que este recado que deixo, essa mensagem que coloco diante de vocês, pelo menos para a reflexão mais simples, será suficiente para a sua alma e para seu momento com Deus. Então eu repito a mensagem inicial que deixei. Quando a esperança para a vida está no Altíssimo, todas as demais coisas são sobrepujadas. Todas as coisas. Espera em Deus e nada vai ser maior do que isso. Aliás, eu fico empolgado, né? Há um outro exercício que eu gostaria de deixar para vocês nesse sentido. Quando você tiver uma adversidade na sua vida, compare a adversidade a Cristo na cruz. Pastor, perdi o meu emprego. Ok, lamento por isso e, se possível, vou ajudá-lo a encontrar de novo um novo emprego. Mas o que é você perder o emprego comparado à morte de Cristo na cruz? Pastor, eu fui diagnosticado com uma doença grave. Lamento, irmãos. O que puder fazer, farei para lhe auxiliar. E entendo que você tem que procurar ajuda, tem que procurar um tratamento. Mas o que é a sua enfermidade perto da cruz de Cristo? E você pode fazer exercício com qualquer outra coisa. Sabe o que vamos descobrir? Nenhuma adversidade desta vida é maior do que o amor que Cristo demonstrou na cruz. Nenhuma adversidade desta vida sobrepõe a esperança que devemos ter no Altíssimo. E naturalmente não estou negando que a gente vá passar por adversidades. Só estou dizendo que quando estivermos lá, devemos olhar para o Senhor e esperar nele.